Olá pessoal, bom dia. Sou o professor Fernando da Uniplan e sejam bem-vindos a mais uma aula de interpretação e produção de texto da turma de administração. Estaremos iniciando a nossa unidade 2 da nossa apostila, onde trataremos os seguintes assuntos: estilos e gênero discursivo e gêneros textuais virtuais. Eu estarei postando alguns vídeos aqui que vão ajudar vocês melhor no seu entendimento. Hoje eu vou falar sobre os gêneros discursivos e textuais e os tipos textuais. Qual que é a diferença entre gênero e tipo textual? Por que é importante falar disso? Porque a partir do momento em que eu vou escrever um texto, eu preciso saber o que eu vou escrever. Então, dessa forma, nós temos os tipos textuais e os gêneros. Os tipos são 3 tipos, basicamente, que no decorrer dos vídeos do canal, a gente vai postando cada tipo textual, que é a narração, a descrição e a dissertação. Primeiramente, basicamente, com o que trabalha cada uma? A descrição trabalha com características. Então, é você descrever alguma coisa, contar como que é aquilo que você está descrevendo. A narração, ela é através das ações, dos fatos. Então, é você contar o que aconteceu, alguma coisa que aconteceu. E a dissertação trabalha com juízos de valor, com argumentos. Então, é um texto argumentativo, um texto reflexivo, que vai questionar e aprofundar em alguma questão. Além disso, nós temos os gêneros textuais, discursivos e textuais. Hoje, todo o trabalho de língua portuguesa e redação é voltado para os gêneros discursivos e textuais. Mas o que é isso, né? Essa proposta surge com o filósofo da língua, né? Com o filósofo de estudos linguísticos, o filósofo da linguagem, Mikhail Bakhtin, que vai falar que os gêneros textuais são tipos de enunciados relativamente estáveis, caracterizados por um conteúdo temático, uma construção composicional e um estilo. Então, o gênero é quando a gente consegue dar uma característica para aquele texto e classificá-lo dentro desses 3 elementos: conteúdo temático, construção composicional e estilo. O que é o conteúdo temático? É o tema, né? Mas não é só o assunto específico, é o domínio de sentido que ocupa o gênero. Então, por exemplo, as cartas de amor. As cartas de amor falam sobre o amor, né? As crônicas contam sobre assuntos do cotidiano. As aventuras contam grandes feitos que têm bastante ação, bastante dinamicidade. A construção composicional, como que é composto esse gênero, né? Então, por exemplo, a carta, ela sempre começa com a data, depois tem o vocativo, depois o texto e a despedida. Um poema é escrito em versos, né? Uma fábula, ela tem o seu modo, vai ter uma moral no final. Então, é a construção composicional, como que é composto. E, por último, o estilo, né? Por exemplo, uma carta para o presidente da República tem um estilo oficial. Um bilhete tem um estilo informal, um e-mail tem uma linguagem própria, né? Então, são essas 3 características que é preciso pensar nos gêneros. E eles podem ser primários ou secundários, segundo Mikhail Bakhtin, esse filósofo da linguagem que falei. Os gêneros primários são aqueles da vida cotidiana, então uma conversa no telefone, o contato imediato, o bilhete, o e-mail, o chat, né, a piada, todos esses gêneros que fazem parte do cotidiano. E os gêneros secundários são aqueles mais elaborados, que já fazem parte da linguagem escrita, o artigo científico, o ensaio filosófico, um romance, né, autobiografia. Seria esse gênero que tem uma composição mais formal. E os gêneros do dia a dia são os primários. Então, quando eu falo com vocês aqui no canal, é um gênero primário, estou falando como penso.
Além disso, então eu vou falar basicamente sobre alguns gêneros e no decorrer do canal, à medida que eu for postando os vídeos, a pretensão é postar um vídeo por semana, nós vamos estudar cada um desses gêneros especificamente. Então, o principal dos gêneros, o gênero de maior destaque, é o romance. O romance e quando a gente fala romance, vem à cabeça apenas as histórias amorosas, e não é isso. Um romance é um todo, né? Uma obra composta por várias unidades, por vários encadeamentos que se fazem na trama. E aí nós temos então um romance. Nós temos a crônica, que é um estilo, como nós falamos das crônicas para ler na escola, do Zuenir Ventura, são textos mais simples, que retratam o cotidiano, que retratam, então, assuntos do dia a dia, e vem da palavra cronos, que quer dizer tempo. Depois nós temos o conto, que é um texto mais curto também, mais simples, mas que já não é tão informal quanto a crônica e não tão denso, tão estruturado como o romance. Ele é uma unidade menor e que não precisa necessariamente ser assuntos do dia a dia, do cotidiano. São histórias criadas, elaboradas. E a carta, que já é um gênero redacional, uma modalidade redacional mais livre. A carta, então, há vários tipos de carta: carta de amor, carta de amigo, carta comercial, né? Que hoje está em desuso a carta, mas ela tem o e-mail, que segue mais ou menos o mesmo padrão. Nós temos outras formas, o ofício nas empresas, que também segue como se fosse uma carta. E além disso, outros gêneros que a gente vai trabalhando, como a piada, a história em quadrinho, o poema, o apólogo, a fábula e a música. Eu chamo bastante atenção para a música, porque o Enem vem trabalhando com bastante foco também na música, trazendo os elementos musicais para dentro da análise das linguagens, códigos e tecnologias. Então, hoje o que eu quero que vocês percebam é que quando a gente vai escrever um texto, além dessas dicas que nós já trabalhamos aí no canal, nós precisamos saber o que nós vamos escrever. Se é uma carta, é uma escrita de um jeito. Se é um conto, é uma escrita de outro jeito. Se é um texto dissertativo, um artigo de opinião, por exemplo, é de outro jeito. Então, conhecer os gêneros nos faz ter propriedade para escrever e falar sobre determinado assunto. Olá, eu sou Heloísa e hoje nós vamos falar de produção textual. Dentro dos textos, nós temos que pensar sempre nas suas divisões para que nós consigamos analisá-los de uma maneira mais correta. Os textos são sempre a maneira pela qual nós nos comunicamos, e essa maneira é tecnicamente chamada de gênero. Os gêneros nos acompanham desde o início da fala e depois vieram se desenvolvendo na escrita e servem sempre para as situações comunicativas que nós temos, para as necessidades de comunicação que nós desenvolvemos. Então, no início nós tínhamos gêneros que eram marcados pelos versos, que era o caso da poesia, que até hoje é um gênero comumente utilizado na literatura. A poesia, nos tempos passados, era um gênero oral e servia para que as pessoas se lembrassem e tivessem a memória passada oralmente, boca a boca, dos fatos históricos, das narrativas milenares, até que veio a escrita. E a partir da escrita começaram a surgir novos gêneros, que servem tanto para a escrita quanto para a fala, ou especificamente para cada uma dessas situações de comunicação. O que nós vamos falar hoje é dos gêneros virtuais, que na verdade são gêneros novos, recentes, falando-se historicamente, mas muitos deles, são releituras de gêneros que nós já utilizávamos, que caíram porque não servem mais às nossas situações, mas foram reestruturados de acordo com o mundo virtual e a tecnologia que nos cerca. Nós podemos começar falando do e-mail, que todo mundo sabe é uma releitura da carta, tanto da carta pessoal quanto da carta comercial, visto que o e-mail é uma tecnologia utilizada para comunicação individual, mas sempre em nível de 2 interlocutores.
Então, se eu tenho uma necessidade de me comunicar hoje com alguém que não está fisicamente, espacialmente próximo de mim, eu não preciso mais escrever uma carta, enviar ao correio, colocar no correio, enviar, esperar o tempo de postagem. Eu posso simplesmente pegar o meu computador, o meu tablet, o meu celular, escrever a mensagem, colocar o endereço virtual para o qual ele vai chegar e automaticamente, instantaneamente, essa mensagem chegará para o seu receptor. Isso faz com que algumas coisas tenham mudado no gênero carta para o gênero e-mail. Por exemplo, essa instantaneidade faz com que não seja mais necessário marcar a data e o local, como se fazia na carta. Por quê? Porque o leitor já tem acesso no cabeçalho do e-mail, que é automaticamente gerado pelo provedor do e-mail, a essas informações. Então, isso também nos dificulta para fazer com que nós burlemos essas informações. Então, a gente não pode mais colocar uma data diferente do que a que está sendo enviada ou um horário diferente. Isso daí está sendo gerado automaticamente, né? Então, o e-mail é um gênero virtual que veio para essa comunicação interpessoal. Pode ser tanto pessoal quanto comercial. Nós temos também o blog, que muitas das vezes serve de narrativas para contar do dia a dia das pessoas que estão escrevendo ali, então já não é mais algo direto, interpessoal, mas sim algo para um público em geral. Mais recentemente, nós temos o Twitter, que é uma descrição ou uma frase ou algo, uma mensagem que deve ser vinculada pelaquela pessoa, que deve conter apenas 140 caracteres. Isso é extremamente positivo, porque faz com que a gente desenvolva a nossa concisão, ou seja, a arte de conseguir passar a mensagem inteira, mas sem colocar nada que não seja necessário por ali. Nós temos também o post, que é mais comumente conhecido como uma postagem muito rápida, é uma mensagem, geralmente narrativa também, sobre o seu cotidiano. E a legenda, que vem acompanhando as fotos e, em geral, deve servir para o entendimento da situação em que aquela foto é colocada no meio virtual. Devemos tomar muito cuidado com o tipo de linguagem que é utilizada, pois a rede está disponível para quaisquer pessoas que possam vê-la. Muito obrigada e até mais. Bom, pessoal, espero que os vídeos que eu postei tenham servido de um auxílio para vocês entenderem melhor esse conteúdo e que a aula tenha sido produtiva. Estou aqui aberto às dúvidas de vocês aqui no nosso canal.